Estamos dando início a mais um programa da Academia Internacional de Direito e Economia, Caminhos de Direito e Economia. Na verdade, desde 1997, 1º de julho, que todas as terças-feiras nós entramos no lar de todo o Brasil. E temos procurado debater não só assuntos de economia e de direito, mas temos também tratado de outras questões de natureza cultural. E hoje trouxemos o professor Erwin Theodor Rosenthal, professor da Universidade de São Paulo, professor aposentado da Universidade de São Paulo, e uma das grandes autoridades na cultura brasileira e paulista. Foi presidente da Academia Paulista de Letras, e quando eu também fui presidente, a minha candidatura foi lançada por Erwin Theodor. A responsabilidade da minha presidência é dele, porque foi ele que me lançou candidato à presidência. E como nós estamos ainda este ano comemorando, nesses últimos dias de dezembro, os 100 anos da academia que ambos presidimos, eu trouxe como uma homenagem aos nossos telespectadores e uma homenagem nossa à academia que nós presidimos, o professor Erwin Theodor, para trocar algumas palavras e examinarmos um pouco o que foi a academia, as pessoas que por lá passaram, o papel da cultura, da formação dos povos, a importância na civilização, que é o elemento cultural, a literatura, o estudo dos idiomas e os diversos outros aspectos que estão relacionados com a cultura. Por isso, meu caro Erwin, é uma grande alegria tê-lo aqui. E eu gostaria, já começando, fazer-lhe uma pergunta. Quando você foi presidente da Academia Paulista de Letras, o que é que você mais sentiu como o papel da academia que você procurou levar, mas eu gostaria, pelas suas próprias palavras, que o nosso telespectador soubesse qual é a função, qual é o papel. Inclusive, vai sair um livro agora da academia com diversos depoimentos. Um dos depoimentos é seu, e você fala especificamente sobre o papel das academias na formação cultural dos povos, não é? Antes de mais nada, muito obrigado ao meu presidente Ives Gandra Martins. Muito obrigado e cumprimento os ouvintes e espectadores. Essa pergunta eu mais ou menos previa e já trouxe até o texto que vai sair, e no qual eu tento delinear o que para mim é a academia. E o que para mim foi a evolução da Academia Paulista de Letras. Eu gostaria de citar inicialmente a opinião de ilustres antecessores nossos. Nós publicamos há alguns anos atrás uma revista chamada 70 anos. Depois saiu uma revista 90 anos. E agora de 100 anos. Se consultarmos a de 70 anos, nós veremos que os objetivos principais da instituição, visando ao desempenho cabal de uma função necessária, de acordo com Alcântara Machado, em trabalho comum no cultivo das ciências e no amanho das letras, e especialmente no estudo e aprimoramento do idioma pátrio, estão traçados para o futuro próximo. E nada leva, isto é até interessante ele dizer isto, nada leva a crer que eles se desviarão da senda indicada, pois a vida do silogeu está ligada ao permanente, ao tradicional, sem que seu amor ao passado represente imobilismo, conformismo ou postulados retrógrados. Essas palavras são do outro presidente que aqui virá, que é Francisco Marins. Muito mais tarde, isto é, recentemente, ingressou na academia o professor Paulo Natanael Pereira de Souza. E Paulo Natanael Pereira de Souza pronunciou um notável discurso no qual ele repetiu quase essas ideias, e dizendo que esta academia veio à luz, eu cito, sob a égide dos princípios fundamentais que regeram 3 anos antes a Casa de Richelieu. Ela
procurou pautar-se pelas diretrizes próprias das suas mais célebres congêneres, e isto agora quem está dizendo sou eu, durante a quase totalidade de sua história, que é o propósito maior dos acadêmicos do passado, cujo legado perfaz a riqueza da instituição e cuja presença e obra devem refletir-se na existência acadêmica de seus sucessores. Neste particular aspecto reside a proclamada imortalidade. O futuro da Academia Paulista de Letras será luminoso apenas na medida em que souber alargar a trilha do passado, mas se mantiver fiel ao rumo indicado. Que assim venha a ser, é o meu voto de amor e confiança para a instituição. É uma tradição de 100 anos que nossa academia tem, e essa observação do Sr. Erwin em relação fundamentalmente àquilo que foi o início dessas academias modernas, porque a academia começa de rigor com Platão, que criou uma academia no estilo ateniense, na qual se discutiam fundamentalmente a filosofia com as suas ramificações. E Aristóteles, em contrapartida a Platão, criou o Liceu. A Academia de Platão durou aproximadamente 1000 anos. E foram os franceses, por isso a referência do professor Erwin, do meu amigo e colega e confrade Erwin, a Academia Francesa, que eu creio que é de 1635. 1630, ou 35, eu também, enfim. Fica na década de 1600, ou 30 ou 35. E é interessante o seguinte, ela começa com 40 cadeiras, que mantém até hoje. A nossa também são 40 cadeiras, 40 acadêmicos. E quando fez o Erwin a observação de que no discurso de posse do Paulo Natanael, também é um hábito que nós trouxemos da Academia Francesa. Porque em 1641 é que se introduziu na Academia Francesa o hábito de ser recepcionado com um discurso de posse e um discurso de recepção. E eu digo isso por um aspecto muito interessante, porque quem sugeriu foi um acadêmico que tomou posse, chamava-se Olivier Patrou, e esse cidadão, ao tomar posse, disse, olha, eu estou acostumado a falar porque ele era advogado, então eu gostaria de fazer um discurso de posse quando entrasse na academia para me contar a alegria, e acharam que a ideia era tão boa que até hoje todas as academias têm discursos de posse e de recepção. Então, foi um acadêmico advogado. Como sou advogado, eu gostaria de lembrar de fazer uma homenagem ao Olivier Patrou. Mas, Erwin, quando nós falamos da nossa academia, da academia que você presidiu, você falou no Francisco Marins, que virá aqui, o que você entende que nesse universo de novidade que temos no mundo inteiro, com a tecnologia, com o conhecimento, com a perda de referencial de leitura de livros, as grandes livrarias hoje no Brasil vendem mais informática do que livros. Tem livros expostos de todas as maneiras, mas existem também os DVDs, os CDs, os programas de informática, com igual extensão de espaço que tem os livros. Como é que você vê nesse mundo mais moderno, entende, o papel? Porque o livro há sempre um contato afetivo entre o leitor e aquele livro que ele está lendo. As bibliotecas sempre me deram uma grande alegria de entrar numa casa e ver as bibliotecas. Hoje eu abro os anúncios de jornais, todos os prédios que são oferecidos, eles dão como é que estão dispostos os quartos, a sala de estar, a televisão, o showroom, mas não tem biblioteca nenhuma. Como é que você vê esse futuro, Erwin? A sua pergunta, ou aliás, a sua colocação, né, é das mais interessantes e eu até recordo que foi debatida na própria academia. O nosso há pouco falecido querido companheiro Benedito Ferri de Barros era um afeiçoado da técnica eletrônica. Ele defendia a
publicação de livros em CDs, mas ele sempre observou, isto, não obstante, não vai invalidar as bibliotecas, nós continuaremos a ter isto, porque uma coisa é a informação rápida ou a informação de alguém que está impedido de ler, porque existe isso também, impedimentos de leitura, então ele ouve o CD. A outra coisa é a afetividade que nós devotamos ao livro. Exatamente. Eu, por exemplo, não tenho uma grande biblioteca, mas estou com 7.000 volumes em casa e ficaria muito triste se tivesse que deixar isto e trocar. E outro dia, posso dizer isso também, conversei agora há poucos dias, com um editor que se lastimou muito, disse que as dificuldades dos editores aumentaram muito desde que o CD se tornou tão frequente, desde que a televisão enfim, os televisivos tiraram o tempo e a atenção dos eventuais leitores. Mas ele disse, eu, apesar de tudo, continuo batalhando pelo livro. Ótimo. Vamos agora aos nossos comerciais, Erwin. Depois vamos continuar tocando nesse tema. Damos continuidade ao programa da Academia Internacional de Direito e Economia, Caminhos, Direito e Economia. E esse é um programa inteiramente dedicado aos 100 anos da Academia Paulista de Letras. E estamos falando no bloco anterior sobre essa dificuldade que o jovem tem hoje de ser direcionado. As próprias escolas colocando para que eles se modernizem, computadores para que eles possam ter acesso à internet. Por mais que sugiram, que leiam, há uma distração decorrente da televisão, da internet. E principalmente quando nós temos as grandes obras literárias transformadas em enlatados, em filmes que são levados à televisão, como séries, o que distorce profundamente. Por melhor que seja um filme sobre um romance, nunca será aquele romance. Ele terá que sempre reduzir e não poucas vezes mutilam a ideia e tiram aquilo que representaria o sentido do romance, a leveza dos diálogos, as observações, por exemplo, Machado. Quando Machado é levado à televisão, Machado é para ser lido. Nunca se consegue passar na televisão aquele ambiente que o leitor, a ler um dos romances do Machado, percebe. Há certas observações finas, que é aquele humor meio cético, um humor um pouco de alguém que, enfim, faz humor com a vida, mas também é um descrente em muitos dos aspectos, que nunca a televisão, nenhum artista consegue transformar. Então, isso que você disse é uma realidade. Mas estava falando a respeito desse editor, mas mesmo assim ele entende que haverá uma possibilidade de continuar as editoras produzindo e que sempre haverá um mercado leitor. Ele acredita que sim, ele diz que ele tem muita dificuldade, está perdendo muito dinheiro com alguns títulos que hoje em dia não são mais procurados, inclusive esses volumes, enfim, de literatura tradicional. Tradicional, clássica, elevada, que infelizmente são deixados de lado, a menos que passem em televisão ou são objetos Daí vende. Aliás, um dado interessante. Outro dia, na academia, nós estávamos discutindo nos 100 anos, na cerimônia que houve no dia 26 de novembro, no CIE, e ao ser homenageada a academia por um dos que estavam homenageando naquele jantar que houve, aquela cerimônia em que houve diversas academias homenageando a Academia Brasileira, um dado que me impressionou foi exatamente isso. Nos Estados Unidos, um jovem universitário, ele lê livros de literatura ou livros técnicos, mas lê inteiro em torno de 8 livros por ano, em média.
Na Inglaterra e nos Estados Unidos, 9 volumes em média. Na Suécia, 10. No Brasil, são 2. Ah, Quer dizer, o jovem brasileiro não tem o hábito de ler. 2 livros não por tem ano. mesmo, não tem mesmo. O que representa, nós estamos muito abaixo. Um povo que não lê termina entrando com desvantagem numa competitividade internacional de talentos, de disputa de mercados, da intelectualidade, no ambiente cultural. Por essa razão, o que nós vemos muitas vezes é países com menos população e o mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, ou até com nível inferior, produzindo prêmios Nobel, porque se tem o hábito de se ler mais do que se lê no Brasil. Não é? Mas, Sérgio, voltando à nossa academia, você teve um mérito extraordinário, porque nós tínhamos uma biblioteca, que era uma biblioteca que todos podiam ter o acesso, mas nós tínhamos uma dificuldade de disponibilizar com as técnicas modernas isto para qualquer leitor. E toda a informatização da nossa biblioteca foi feita na sua gestão. Você poderia contar um pouco isso para o telespectador? Com muito gosto, apenas eu, talvez, aí soe um pouco pretensioso, embora não queira ser, mas de fato a nossa biblioteca, que já tinha mais de 90 mil volumes quando a recebi, não era biblioteca, era depósito, porque não havia maneira de se chegar ao livro, a menos que se procurasse todos. Quer dizer, eram 90 mil ou mais de 90 mil volumes distribuídos em 8 ambientes. E quando passamos como é que se diz? Qual é o termo? Agora me fugiu o termo. Enfim, quando vocês procuraram passamos a fazer a informatização, ela se tornou uma biblioteca acessível. Dividimos a biblioteca de acordo com os princípios, por áreas, além de áreas, por países, por tipos de literatura, e uma companhia, devo dizer que o grande valor aqui reside na ajuda que o Dr. Antônio Hermílio deu à academia, possibilitando, sim, o acadêmico Antônio Hermílio deu à academia, possibilitando esse trabalho. Nós, em menos de 2 anos, fizemos a informatização de 90 e tantos mil volumes, mais as obras da nossa hemeroteca, que também é bastante grande. De modo que hoje realmente se chega a consultar a nossa biblioteca normalmente, e todos que o queiram, se ainda for esse o sistema, eu já não sou mais diretor da biblioteca, mas se ainda for esse o sistema, todos que o queiram, desde que se inscrevam num sistema elaborado, podem consultar os volumes ali. E encontram com facilidade. E encontram com facilidade. Isso foi um trabalho notável, porque a nossa biblioteca e o Erwin teve esse mérito extraordinário. Primeiro, ele foi diretor da biblioteca permanentemente, então ele tinha noção. Ele é que diagnosticou esse problema da inexistência de encontro. Às vezes levava-se uma tarde inteira para se encontrar um livro. E conseguiu o financiamento, conseguiu que isto fosse colocado de tal maneira que todos possam ter acesso. Hoje nós temos uma biblioteca em nível de literatura, se não a melhor do Brasil, uma das melhores do Brasil. Nós temos a melhor camoniana, a melhor camiliana, com edições de Camões de quase todos os países que editaram a obra de Camões. E essa possibilidade está com documentos históricos, por exemplo, cartas manuscritas de D. Pedro para a Marquesa dos Santos, nos nossos arquivos. Então, temos alguns documentos históricos
para aqueles que têm em faculdade, que preparar teses de mestrado e doutoramento, o que nós temos de disponibilização é extraordinário. Foi essa disponibilização para o público em geral foi obtido na gestão do Erwin. E com outro dado que me parece importante. Como os nossos livros, muitos deles são raríssimos, algumas primeiras edições, inclusive obras de Vieira, a obra toda. A obra praticamente a obra completa de Voltaire, e também representando aquele período em que ela foi editada, logo depois aquelas edições de começo do século XIX, que eram edições bonitas, com aqueles desenhos próprios da época. Né? Então, como é que nós podemos preservar? Quem quiser consultar tem que efetivamente marcar hora para consultar. Porque, caso contrário, nós correríamos o risco de não termos um serviço de segurança de ficar em cada leitor com segurança, mas tem sido consultado por aqueles que precisam efetivamente de formação, de preparação, de elaboração de trabalhos, de teses, etc. E, nesse particular, eu creio que, como Casa de Cultura do Estado de São Paulo, a Academia Paulista de Letras tem um papel extremamente importante, porque ela disponibiliza obras que algumas delas não se encontram, inclusive, na Biblioteca Municipal. Então, em função da importância dos valores de primeiras edições que lá estão. E hoje eu tenho a impressão que já ultrapassamos 100 mil exemplares, já, né, em decorrência de todas as doações. De tal maneira que eu considero que o terceiro andar da academia, que é inteiramente dedicado, no Largo do Aroche, à biblioteca nossa da academia, é uma das riquezas que a academia tem a ofertar a São Paulo, e é evidente com todos os controles que se tem que ter para que esses livros continuem sendo preservados de um lado, possam ter acesso de outro, mas não haja um risco de deterioração, como se fosse uma biblioteca popular em que todo mundo tem acesso e os livros se deterioram. Não é circulante. Exato. Nós vamos agora para o nosso comercial, Erwin, depois vamos continuar falando, mas aí eu gostaria de falar um pouco sobre os 100 anos e principalmente sobre as figuras que nós convivemos. Eu estou na academia desde 1991 e Erwin é anterior a mim na academia. Aliás, nós somos os mais antigos da academia. Nós temos hoje, entre os 12 mais antigos, nós estamos. Sim. E você é um dos mais antigos, inclusive, porque você entrou em 1985. 85, eu em 91. O que vale dizer, depois de 91, já entraram 28 novos acadêmicos. Perdemos 28 amigos e confrades. E essa é a razão pela qual nós vamos falar sobre alguns deles no próximo bloco. Meus caros telespectadores, nós estamos falando sobre os 100 anos da Academia Paulista de Letras, que é a casa de cultura por excelência de São Paulo. Aquela casa que abrigou os grandes nomes da literatura e da cultura do Estado e, indiscutivelmente, uma academia que transcende os limites, as fronteiras do Estado de São Paulo, reconhecida no Brasil inteiro, uma academia do mesmo nível da Academia Brasileira de Letras. Porque temos também pessoas de diversos outros estados que vieram morar em São Paulo, como Fábio Lucas, e que aqui fizeram a sua vida literária e hoje participam ou participaram da academia. Mas nós prometemos falar sobre alguns ex-presidentes da academia. Nós tivemos alguns com quem nós convivemos e que já faleceram. Por exemplo, Soares Amora, o Rubens Scavone, Israel Dias de Souza, Novaes e o Ernesto Leme, que foi meu professor e que faleceu logo depois da sua entrada. Não é? Então, eu gostaria que você começasse escolhendo um deles para tecer algumas considerações sobre o que fizeram e o que foram para a academia. Aliás, é uma pergunta, teria sido uma pergunta ideal para o nosso acadêmico Paulo Bonfim, que é o decano da Academia Paulista de Letras, está lá desde os anos 60.
68 ele tomou posse. E tem uma memória fenomenal. Lembra-se de todos os nomes e de todas as pessoas. Muito ao contrário, eu não tenho boa memória. Mas... Somos dois. Paulo... não. Vossa Excelência é tido e havido como um homem que tem sempre presente tudo. Mas o senhor falou em Soares Amora. O professor Antônio Augusto Soares Amora, sogro de Fidelino de Figueiredo, foi uma das pérolas, se eu assim posso dizer, da então recente Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ainda antes da reforma universitária, quando ele iniciou, junto à cadeira de Fidelino de Figueiredo, literatura portuguesa, seus cursos foram sempre os mais concorridos. Era um professor querido de todos, um homem não apenas muito culto, mas muito afável e simpático. Mais tarde, ele dirigiu, ele fundou e dirigiu durante anos a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. De Assis. De Assis. Você foi titular da... Fui, em primeiro lugar, de Assis. De Assis. Foi ali que eu trabalhei com Antônio Augusto Soares Amora. E depois fui titular e diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a designação atual, da Universidade de São Paulo. E ali também o doutor Amora estava presente. E o professor Amora foi um dos que colaboraram para que eu ingressasse na Academia Paulista de Letras. Portanto, eu sou meio suspeito falando dele, que eu considerava quase como um segundo pai. Sabe o que é interessante, Erwin? Em 1965, eu estava muito vinculado à comunidade portuguesa. Papai é português, você sabe que ainda hoje dou aulas nas universidades portuguesas, sou catedrático da Universidade do Minho. Mas houve um concurso chamado Jogos Florais, em que concorreram brasileiros e portugueses inclusive das colônias portuguesas de Angola, Moçambique, as colônias asiáticas. E o que ocorreu? Na verdade, a comissão era constituída de 2 portugueses, 2 brasileiros e um que vinha do Portugal africano. Mas quem presidiu a Comissão dos Jogos Florais, em decorrência, inclusive, ele era genro do Fidelino Figueiredo, foi o Soares Amora. Eu resolvi concorrer, mandei na categoria de poemas épicos aquele meu poema Marabá, entende? 7 cantos e tal. E qual não foi a surpresa? Que eu ganhei em primeiro lugar junto com um nosso acadêmico falecido, Domingos Carvalho da Silva. Cada um de nós teve 2 votos e um moçambicano teve 1 voto. Entende? De rigor, o Domingos era português de nascimento. Então eles entenderam que era um brasileiro, um português e um do Portugal africano. Mas como empatamos os 2, o Soares Amora deveria desempatar. Mas ele entendeu que não seria justo o desempate, porque na verdade é comissão. Então nós 2 recebemos o primeiro prêmio. O Domingos Carvalho da Silva e eu, que era um excepcional poeta. Esse realmente era um poeta muito grande. Então, e Vossa Excelência Mas o que me impressiona é o seguinte: aí começou a nossa amizade, em 1965, com o Soares Amora. Que beleza. E ele era realmente um grande amigo e um homem muito justo, excepcional. Eu quero lembrar um outro presidente que você também conviveu durante, que foi o Ernesto Lemos. Ernesto Lemos foi meu professor de Direito Comercial na Universidade de São Paulo, em 1955, 56 e 57. E é interessante como o Ernesto era um professor queridíssimo. Ele tinha aquela maneira, as frases deles, cada vez que tinha que se utilizar, que ele estava abordando
de uma forma não muito profunda. Ele fazia questão de usar de forma perfunctória, era perfunctoriamente o advérbio que ele sempre utilizava, né? Ele era uma figura extraordinária e foi um excelente presidente também da Foi academia. reitor da Universidade de São Paulo, foi representante do Brasil na ONU. Foi embaixador, na ONU. Foi um homem, foi um Inclusive, eu tive um colega de classe, o Guido Spensoro, que era sobrinho do Paz Extensoro da Bolívia. Ah, sim. Mas como ele vivia brigando com o ditador boliviano Paz Extensoro, ele teve que pedir asilo no Brasil. E aí foi através do Ernesto Leme, que era embaixador do Brasil da ONU, ele conseguiu asilo no Brasil. Ao mesmo tempo, o Ernesto fez com que ele entrasse diretamente, sem necessidade de vestibular, porque ele estava cursando o curso da Faculdade Oficial na Bolívia. Aqui. E o Guido até hoje vive no Brasil, o Guido Paz Extensoro. Ah, que bom. Foi um dos grandes serviços que o Ernesto Leme prestou. Ernesto Leme é um homem de muita saudade. Você tinha falado também sobre o Paulo Bonfim, que é o nosso decano. Qual é a sua opinião sobre o nosso grande poeta? Bem, também aqui eu sou suspeito, porque conheço o Paulo Bonfim desde 1947, quando ele levou o seu primeiro volume de poesias ao editor Martins. Uhum. E nós somos amigos desde sempre. Trabalhamos até uma época juntos na Gazeta. Fomos, antes disto, alunos na Faculdade de Filosofia, porque Paulo Bonfim não fez só a Faculdade de Direito, mas também a Faculdade de Filosofia, embora não tenha completado, mas também Direito ele não completou. Também Direito ele não completou, é uma das... eu acho que é uma das qualidades dele. Ele entendeu que as virtudes que ele procurava e a capacidade dele eram superiores a um mero curso formal. E eu sou amicíssimo desde então de Paulo Bonfim. Por isso tenho até dificuldades agora em qualificá-lo. Eu considero, Erwin, no momento, o Paulo Bonfim a maior expressão poética do Brasil. Acho que ninguém se aproxima ao Paulo. A riqueza das imagens, pois ele é um cidadão, é um poeta que trabalha o soneto em inglês com uma perfeição notável. Outro dia me ligava o ministro Carlos Aires Brito, que também faz poesias, é da Academia Sergipana de Letras, e ele fazia menção ao seguinte: eu não consigo fazer mais sonetos, Ives. Me habituei tanto aos versos livres que o soneto exige tal inspiração e, ao mesmo tempo, tal limitação, porque são 14 versos em que se tem que colocar todo. E eu admiro profundamente quem faz sonetos. E o Paulo Bonfim, indiscutivelmente, como sonetista, eu acho a maior expressão que temos de sonetos no Brasil. E trabalha os dois tipos de sonetos, o italiano, que são as 2 quadras e os 2 tercetos, e o inglês, as 3 quadras e um dueto. Né? Então, na prática, eu considero, além do que, como poeta da terra de São Paulo, como poeta de contar as glórias de São Paulo, os feitos de São Paulo, a importância de São Paulo no cenário nacional, como São Paulo distendeu os tratados de Tordesilhas, a forma como um homem de 32, indiscutivelmente, é uma das figuras de maior expressão da literatura brasileira e certamente hoje, a meu ver, o maior poeta que nós temos no Brasil. Não sei se você tem essa opinião. Não, eu estou perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. Meus caros, vamos mais um intervalo e em seguida continuaremos a falar sobre a academia e aí falaremos só sobre os 100 anos. E vamos para o último bloco deste programa dedicado aos 100 anos da Academia Paulista de Letras, entrevistando o nosso ex-presidente da Academia, professor Erwin Theodor Rosenthal, aquele que, enfim, deu a nova dimensão da nossa biblioteca, essa biblioteca hoje de 100 mil livros, informatizando-a e disponibilizando para todos aqueles que querem consultar alguns livros, os mais raros,
que temos no Brasil, primeiras edições, melhor camoniana, melhor camiliana, tudo se deve ao nosso ex-presidente Erwin Rosenthal. Mas eu gostaria de, nesse último bloco, cuidar um pouco da importância desses 100 anos. A Academia foi fundada em 1909 e este ano, no dia 27 de novembro, comemoramos 100 anos da sua fundação. Não é comum uma instituição cultural no Brasil durar 100 anos. E como nós dissemos, por lá passaram inúmeras pessoas. Grandes personalidades da história brasileira, inúmeras pessoas que fizeram na cultura, inclusive na política brasileira, nas faculdades, nas universidades, a sua história e deram o tônus brasileiro de cultura através não só da convivência com seus confrades e confreiras na academia, mas fundamentalmente nesse contato com o universo cultural brasileiro. Então, eu gostaria, nesse último bloco, Erwin, lembrar, nesses 100 anos, que nós tivemos algumas publicações. A publicação dos 70 anos, dos 90 anos, agora a publicação com a história dos 40 acadêmicos, que no momento em que a publicação foi lançada, nós perdemos alguns nesse ano, sim, lá estavam. E aquele livro que foi uma novidade da imprensa brasileira, da academia, um livro, cada um apresentando um aspecto da cultura na sua especialidade, foi o Cultura Paulista, uns 40 acadêmicos escrevendo. Né? Como é que você vê nessa comemoração de 100 anos essas obras típicas, a própria revista que nós temos, como uma contribuição de São Paulo, da academia, à cultura de São Paulo? Bem, eu acho que a principal atividade da Academia Paulista de Letras, e isso até quem defendia, sempre foi o professor Soares Amora, de quem falamos, foi a contribuição para São Paulo. Nós até tínhamos em vista uma época de constituir uma biblioteca dirigida para a história, a geografia, a literatura paulistas, não é? E eu acredito que a contribuição dessas revistas tem sido muito grande, pelo menos no passado. No momento eu não posso, eu posso dizer que pelo menos durante a minha época, não quero falar dos outros, nós obedecemos à publicação semestral de uma revista. Publicamos 8 revistas não, desculpe. 4 revistas, porque eu fui presidente só por 2 anos. 4 revistas naquele período, e tem havido, talvez com essa constância, mas tem havido publicações de revistas desde os anos 30. Desde os anos 30, a nossa coletânea de revistas é extremamente rica e aborda assuntos nós estamos muitas agora vezes com de o número interesse São Paulo. 127. 129 já, né? Ou 129. Eu acho que já 129. Eu acho que sim. Mas eu gostaria de acrescentar outra coisa, se me permite. No momento, o meu querido amigo e confrade Ives está realizando uma série de entrevistas com ex-presidentes. Eu me proponho a entrevistá-lo também, porque ele é ex-presidente e precisa, da mesma maneira, dar o seu depoimento. Eu acho que isso é extremamente necessário, porque durante a sua época, época foi muito rica. Eu sou ex-presidente porque ele lançou a minha candidatura e o prestígio do Erwin era tão grande que eu fui eleito por aclamação. De maneira votação. Não. Mas o dado que eu tenho a impressão que foi uma continuidade a minha presidência da gestão do Erwin, basta dizer que nas reuniões semanais de diretoria eu pedia a presença permanente do ex-presidente. Eu dizia o seguinte: na nossa diretoria, nós estamos com uma diretoria em que tínhamos 2 antigos diretores, mas tínhamos 3 diretores novos. Então, o que havia necessidade era de dar continuidade a todo o trabalho admirável que o Erwin tinha feito. Então, todas as nossas reuniões de diretoria,
nós tínhamos a presença do ex-presidente. Aliás, é um conselho que eu darei aos futuros presidentes da academia. Vale a pena ter a experiência dos antigos presidentes. No Instituto dos Advogados de São Paulo, quando eu fui presidente, eu pedia também a presença dos ex-presidentes. Eles tiveram a gestão, aprenderam como se deve dirigir uma instituição cultural e, por essa razão, auxiliam muito aqueles que sucedem. E essa contribuição eu tive durante todas as reuniões, meu caro Hervé. Agora, eu tenho a impressão que nós passamos um período, agora com a gestão do presidente José Renato Nalini, difícil na academia, decorrente de um acidente físico que houve. Caiu o teto sobre o nosso auditório de 500 lugares. Agora é que nós estamos reconstruindo, porque conseguir recursos para fazer não foi fácil, e graças à Secretaria de Educação, de Cultura, nós hoje estamos com 4,5 milhões de reais que estão sendo aplicados, porque é uma casa de cultura e que está sempre à disposição de São Paulo. Agora, o que me parece fundamental, e esta foi a linha, era de termos um contato da academia aberta, que foi a característica da minha gestão, com todos, sem perder a privacidade das nossas reuniões. E creio que, a partir do ano que vem, este ano, pelo fato de haver comemorações quase todas as semanas, nós estivemos fora da academia. Vale dizer, com homenagens dessa instituição ou daquela, mas o ano que vem, necessariamente, voltaremos até essa abertura, temos convidados para estar em contato com os acadêmicos, mas também a maioria das reuniões serem reuniões fechadas, onde se discutem problemas em profundidade e que as atas da academia retratam como retrataram em todas as suas revistas, porque as revistas têm publicado as atas da academia. O certo é que esta convivência interna, mais fechada, quando é reunião de academia fechada, nós só permitimos que os acadêmicos lá estejam para termos um aprofundamento e sem perturbação, sem necessidade de ter que muitas vezes mudar a linguagem para atender aqueles que estão nos ouvindo, para compreender o que se está discutindo. E outras reuniões abertas, que devem ser um número menor do que as reuniões fechadas, mas em que se pode ter o conhecimento da academia, através dos seus acadêmicos em contato com outras personalidades culturais, me parece que é o caminho que o ano que vem, certamente, o presidente Zé Renato Nalini deverá seguir. Aliás, tenho sugerido isto a ele. Este ano foi atípico, mas também foi um ano de 100 anos. E eu diria que presidir a academia foi um grande privilégio. Foi um período de muita tranquilidade na academia, sem divergências, e nós conseguíamos fazer com que todos se sentissem, lembra-se, Evelyn, num ambiente realmente de irmãos. E esta tranquilidade eu tenho de ter deixado a academia absolutamente em paz. Eu tenho a impressão que voltará novamente no momento que estivermos com as nossas reuniões fechadas e o nosso auditório arrumado e a academia funcionando como funcionou no período de Hervé e no meu período, já o Nalini no próximo ano, tendo essa tranquilidade de estar na própria sede para as suas reuniões. Muito embora o nosso segundo andar tenha continuado preservado, onde fazemos as reuniões fechadas, lá está. O certo é que é uma entidade cultural que comemora 100 anos. E esses 100 anos de uma entidade cultural que teve as figuras mais ilustres da literatura e os seus patronos, todos eles que conformaram a história de São Paulo, Álvares de Azevedo, Martins Fontes. Martins Fontes, inclusive, foi acadêmico. Foi, claro. Figuras como o Vicente de Carvalho, pessoas que representaram a nossa história cultural. Tenho a impressão que essa entidade é um patrimônio da cidade de São Paulo. E todos os telespectadores que quiserem, a partir do ano que vem, quando novamente as instalações estarão em pleno funcionamento, por estarem já com a sua construção definida e a sua reforma definida, nós convidamos aos telespectadores
para conhecerem os acadêmicos e conhecerem principalmente aquilo que nós temos à disposição, que é a nossa biblioteca, uma biblioteca que instituições culturais da Europa teriam inveja. Então, a quantidade de livros raros e a importância da obra literária e cultural que mantemos na biblioteca. Estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer muito a presença desse ex-presidente. Só fui presidente porque ele fez a indicação. E que muito deu à academia, e São Paulo deve a ele. A disponibilização da nossa biblioteca pela informatização que fez no período em que foi presidente. Com isso, muito obrigado, Erwin. Estamos encerrando o nosso programa. Eu, por meu lado, faço votos que a academia supere as desgraças que teve há pouco tempo atrás. Nós tivemos um conjunto de duas desgraças. Caiu o teto e faleceu o professor Reale. O acadêmico Miguel Reale foi realmente a expressão maior naquela hora, naquele tempo. Estou convencido. Era o maior filósofo e o maior jurista da história brasileira. Com isso, nós encerramos o nosso programa.